Rapaziada, segura essa que o jogo virou de uma forma surpreendente. No fim das contas, o Flamengo pode sair ainda mais forte no mercado. Teve reviravolta de madrugada, movimentação inesperada, janela de transferência se encerrando com um baita lucro e ainda promessa de vantagem futura em cima de um vacilo alheio. Tem muita coisa pra gente conversar hoje, então se ajeita aí, porque o clima tá quente, o Mengão tá fervendo e tem muita notícia importante pra gente colocar na roda. E para abrir esse papo, vamos direto no ponto. O que parecia uma perda de oportunidade pode, sim, se transformar numa baita oportunidade. O nome da vez é Marcos Leonardo. A situação dele parecia resolvida com o São Paulo, tava tudo alinhado, contrato preparado, anúncio praticamente no forno, só que na última curva a negociação desandou. O Al Ittihad, clube árabe onde o jogador está atualmente, mudou os termos, passou a exigir uma compensação financeira, e o São Paulo, que vinha apostando num acerto por empréstimo gratuito, acabou ficando sem chão. O resultado? Marcos Leonardo segue no futebol saudita, mas com pouquíssimo espaço e fora da lista principal para o campeonato local. Ele deve atuar apenas na Champions da Ásia e, com isso, passar praticamente os próximos 3 meses encostado. E aí, meu parceiro, o que acontece com um jogador bom que tá sem ritmo e fora dos planos? Desvaloriza. E aí entra o Flamengo na jogada. Lembra que o Mengão já tinha demonstrado interesse no Marcos Leonardo? Pois é. Agora, com o atleta em baixa, a expectativa é de que ele fique no radar pro fim do ano, quando reabre a próxima janela. E o melhor, provavelmente com um valor bem mais acessível. Então, o que antes parecia um plano frustrado, agora pode virar uma bela jogada de mestre. Mas claro, tudo vai depender do interesse do clube em manter essa busca e da vontade do jogador em vestir o manto sagrado. De qualquer forma, a história ainda não acabou, e a próxima movimentação pode ser do Flamengo. Mas não para por aí. Vamos falar de dinheiro. Porque se tem uma coisa que essa diretoria tem feito bem, é mexer com os números. A janela de transferência se encerrou, e o balanço financeiro do Flamengo foi espetacular. A gente tá falando de um superávit de mais de 100 milhões de reais. Isso mesmo. Mesmo tendo feito contratações importantes e colocando nomes de peso no elenco, o clube conseguiu fechar esse período com uma grana a mais no bolso. Quer ter ideia da parada? O Flamengo gastou algo em torno de 277 milhões de reais com contratações. Dentre elas, nomes como Emerson Royal, que chegou por cerca de 58 milhões, Carrascal por 76 milhões, Samuel Lino por 141 milhões. E ainda teve o Saul e o Jorginho, que vieram sem custo de transferência. Mesmo com esses valores altos, o clube arrecadou mais, foram 378 milhões e meio de reais em vendas. Jogadores como Wesley, que foi vendido por 162 milhões, Gerson por mais 160 milhões, além de saídas como a do Matheus Gonçalves, Lohan e outros garotos da base. O saldo final? Um lucro líquido de 101 milhões de reais. E isso sem comprometer o elenco, sem desmontar o time e ainda trazendo reforços que podem agregar muito. O Saul, por exemplo, chega com características parecidas com o Gerson e pode ocupar bem o espaço deixado. Carrascal tem tudo para se encaixar naquele estilo de meia mais leve, criativo. E o Emerson Royal é um reforço de altíssimo nível para lateral. Então, não foi só uma questão de gastar bem, foi investir certo e equilibrar o time. Agora, se tem uma área que o Flamengo não descuida é a base. E a movimentação não para por lá também. A garotada do Sub-20 continua chamando atenção, tanto aqui dentro como lá fora. Um dos nomes que tem recebido várias sondagens de clubes estrangeiros é o Joshua. Ele tem apenas 18 anos, atua na base, mas já deixou sua marca no profissional e inclusive marcou gol com o time principal. O garoto está sendo monitorado, e alguns clubes já começaram a fazer consultas. Mas aqui tem um ponto importante, o Flamengo não quer liberar agora. Joshua tem contrato até 2029, com uma multa estipulada em 50 milhões de euros. Só que, como todo mundo sabe, multa é só referência. No momento, o valor real de mercado ainda não atinge isso.
Por isso, a ideia do clube é manter o jogador, continuar desenvolvendo dentro do projeto e vender no momento certo, com uma valorização muito maior. E faz sentido. Joshua tem potencial, já mostrou qualidade, e se for bem trabalhado pode render tanto esportivamente quanto financeiramente. Um verdadeiro ativo do clube. E por falar em base, deixa eu contar outra movimentação interessante. O Flamengo contratou recentemente o jovem Marcelo Portela, um meia que estava no Botafogo, jogando pela equipe sub-20. O nome pode ainda não ser muito conhecido, mas ele já teve um momento de viral nas redes sociais. Isso porque rolou um vídeo em que ele deu um drible no Vinícius Júnior, num jogo informal, que deixou o craque no chão. Esse lance rodou bastante pela internet e colocou os holofotes sobre o garoto. Marcelo tem características bem interessantes. É habilidoso, tem um drible curto eficiente, boa finalização de fora da área e chega com moral na base rubro-negra. O Flamengo vem, aos poucos, renovando suas categorias inferiores, trazendo talentos promissores de outros clubes, principalmente os que ainda não estouraram para o cenário profissional. É uma aposta que pode render bons frutos. E não seria a primeira vez que um talento assim chega, cresce no ninho do urubu e depois vira ouro no mercado europeu. Agora, meu amigo, se tem uma coisa que rendeu o assunto no final de semana foi a goleada do Sub-20 do Flamengo em cima do Fluminense. Jogo em Xerém, casa dos caras, e o Mengão meteu 4-0 sem piedade. Mas o que chamou mais atenção não foi nem o resultado, e sim a reação explosiva do Felipe Melo. Ele ficou revoltado, soltou o verbo em vídeo, cobrou o técnico do Fluminense, reclamou que o time não teve postura e ainda se irritou porque o filho dele, que estava relacionado, não entrou em campo. Segundo ele, o garoto merecia jogar, não pelo parentesco, mas pelo que vinha apresentando nos treinos. E aí, meu parceiro, a internet fez o que sabe fazer, viralizou o desabafo. Felipe Melo estava espumando de raiva, cobrando tudo e todos, sem filtro nenhum. Foi uma explosão pública que expôs uma insatisfação interna no Fluminense, claro, mostrou como o Flamengo está atropelando na base também. Essa vitória não foi só mais um clássico vencido, foi um recado claro de que o trabalho de base do clube está forte, estruturado e competitivo. Se não bastasse tudo isso, o Flamengo ainda mostra que segue crescendo em todas as frentes, esportiva, financeira e institucional. E com um elenco cada vez mais equilibrado, jovem talento sendo lapidado e uma gestão que sabe trabalhar o mercado, o clube vai se consolidando como protagonista não só no Brasil, mas também nas movimentações internacionais. E para quem achava que a janela seria morna ou que o Flamengo poderia sair perdendo com a saída de jogadores importantes, o resultado foi justamente o contrário. O clube manteve sua espinha dorsal, trouxe nomes para elevar o nível do elenco e ainda encheu o cofre. Uma janela cirúrgica, precisa e estratégica. E agora, com o elenco reforçado e a base em ebulição, a expectativa é de uma reta final de temporada com força total, dentro e fora de campo. Fechando essa janela com moral, o Flamengo agora volta suas atenções para o que realmente importa dentro das quatro linhas, mas sem deixar de lado tudo que vem sendo construído fora delas. Porque enquanto o time segue se ajustando e buscando regularidade nas competições, nos bastidores a movimentação é intensa, inteligente e sempre com o olhar lá na frente. E é nesse cenário que começa a surgir, com cada vez mais força, a ideia de que o clube não está só se preparando para o presente, está pavimentando um futuro ainda mais sólido e competitivo. Essa janela deixou uma mensagem muito clara: o Flamengo sabe onde pisa. O clube foi ao mercado com precisão, sem desespero, e mesmo diante de nomes importantes que saíram, conseguiu recompor com atletas que agregam e elevam o nível técnico da equipe. O torcedor pode até ter sentido a saída de jogadores como o Gerson, que apesar de estar em má fase ainda é um nome forte, mas quando você olha para o saldo final, vê que o clube não apenas repôs como ainda saiu ganhando financeiramente. Isso mostra a maturidade de gestão. Ninguém saiu correndo atrás de substituto às pressas, ninguém foi enganado por nome midiático, e ninguém gastou dinheiro à toa. E aí entra uma parte que muita gente subestima, mas que faz toda a diferença: o elenco agora está mais equilibrado. O Emerson Royal, por exemplo, chega com experiência europeia, bagagem pesada e personalidade.
Vai brigar pela posição com o Varela e, dependendo do encaixe, pode até tomar conta da lateral direita. É um reforço que não chega só para compor grupo, chega para resolver. O mesmo vale para o Carrascal, que traz versatilidade no meio-campo e pode dar mais mobilidade ali entre os volantes e meias ofensivos. O cara tem aquele estilo mais sul-americano, meio imprevisível, que incomoda o adversário. É o tipo de jogador que, se encaixar, vira titular em pouco tempo. E aí quando você junta isso com a manutenção de peças como de La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, meu amigo, a espinha dorsal segue firme. E essa base, que já se conhece, já entendeu o peso da camisa e sabe como é jogar com pressão, vai sendo abastecida com novas peças que entram aos poucos, sem queimar etapas. E isso é fundamental. O Flamengo não precisa mais de reformulação, precisa de ajustes pontuais, e foi exatamente isso que a diretoria fez nessa janela. Mas enquanto o time principal vai ganhando corpo, a base está simplesmente atropelando. E não é exagero. O que o Sub-20 do Flamengo fez com o Fluminense foi mais do que uma vitória, foi uma demonstração de força. Vencer por 4-0 fora de casa, num ambiente tradicional como o Xerém, onde o Fluminense sempre se orgulhou de formar jogadores, foi um recado direto: a base do Flamengo está num nível superior hoje. E isso não vem do nada. É fruto de investimento, estrutura, metodologia e, principalmente, de um olhar estratégico. A diretoria entendeu que a base não é apenas uma fábrica de jogadores, é um pilar do clube. E é por isso que contratações como a do Marcelo Portela fazem tanto sentido. O garoto chega com talento, personalidade e com um estilo que se encaixa no DNA rubro-negro. Não é qualquer aposta. O Flamengo vem buscando perfis muito específicos, jogadores que possam se desenvolver rapidamente e que tenham margem de evolução tanto técnica quanto física. E se der certo, o retorno é enorme, dentro de campo e no mercado. Basta olhar o histórico recente: Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, João Gomes, Reinier, Matheus França, é uma lista que não para de crescer. E o próximo pode ser o Joshua. E é exatamente aí que entra outro ponto importante: planejamento. O Flamengo não quer vender o Joshua agora, mesmo com sondagens pesadas do exterior. Por quê? Porque entende que o jogador ainda vai valorizar muito. Com contrato até 2029 e multa de 50 milhões de euros, o clube sabe que pode lapidar essa joia com calma. E quando chegar a hora de vender, não será por impulso, será por convicção, por uma proposta irrecusável. E essa postura é cada vez mais frequente no clube. O Flamengo não é mais refém de propostas. Não precisa mais vender às pressas. E isso muda completamente o jogo. Aliás, essa mudança de postura tem sido uma das maiores vitórias do clube nos últimos anos. Lá atrás, qualquer proposta que pintava era quase uma obrigação aceitar. Hoje, não. Hoje o Flamengo avalia, compara, projeta e só fecha negócio quando entende que o pacote é vantajoso. E isso inclui não apenas o valor da venda, mas o momento da saída, o impacto no elenco, e a possibilidade de reposição. E foi com esse pensamento que o clube conseguiu lucrar mais de 100 milhões de reais nessa última janela. Um número gigante, que mostra que é possível ser competitivo, reforçar o time e ainda assim fechar com caixa positivo. E é claro que esse tipo de resultado chama atenção. Quando um clube fecha uma janela desse porte, com um lucro, reforço técnico e manutenção de peças importantes, ele mostra que está num outro patamar de gestão. Não é à toa que o Flamengo vem sendo observado de perto por outros clubes, por analistas, por investidores. Porque a maneira como o clube tem crescido é referência. E isso não é discurso vazio. É fato. Estrutura, elenco, base, gestão financeira, marca global. O Flamengo está hoje entre os clubes mais organizados e potentes da América do Sul, e caminha para brigar de igual para igual com clubes europeus, ao menos no aspecto institucional. Mas é claro que tudo isso precisa de resultado dentro de campo. Porque de nada adianta ter dinheiro em caixa, base voando e elenco forte se a bola não entra. E essa é a missão agora: transformar esse momento positivo em títulos. O Brasileirão segue em aberto, a Copa do Brasil é sempre uma possibilidade, e a Libertadores, que é o grande sonho de todos, ainda está viva.
E o torcedor sabe que esse elenco, quando encaixa, é capaz de atropelar qualquer um. Mas para isso, é preciso concentração, regularidade e um bom trabalho do comando técnico. O elenco já mostrou que pode render muito mais. Agora é hora de buscar esse equilíbrio, de acertar os detalhes e fazer valer todo esse investimento. Porque o Flamengo, quando joga no seu limite, é simplesmente imbatível no continente. E com peças novas chegando, a tendência é que esse rendimento suba ainda mais. É só questão de tempo e trabalho. No fim das contas, o sentimento é de otimismo. O clube conseguiu sair de uma janela difícil com saldo mais do que positivo, mostrou força no mercado, valorizou sua base, manteve o projeto em curso e ainda abriu caminho para oportunidades futuras, como é o caso do Marcos Leonardo. Se o Flamengo quiser ir forte em dezembro, o caminho já está pavimentado. E o melhor, com dinheiro em caixa para agir. O torcedor pode, sim, sonhar alto. Porque o que está sendo construído aqui não é um time de temporada, é um projeto de hegemonia. E isso exige constância, planejamento e coragem. E tudo indica que o Flamengo tem exatamente isso nas mãos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Marcos Leonardo, jovem atacante que vem se destacando no cenário nacional e internacional, finalmente confirma o que há semanas vinha sendo alvo de rumores e especulações intensas nos bastidores do futebol brasileiro: sua chegada ao Flamengo. A notícia, que se espalhou inicialmente como um burburinho nos corredores do mercado da bola, agora ganha contornos oficiais e promete movimentar não apenas a torcida rubro-negra, mas todo o panorama do futebol brasileiro. A expectativa é enorme. E o nome de Marcos Leonardo se tornou sinônimo de promessa de gols, dribles incisivos e presença constante na área adversária, características que o destacaram em clubes anteriores e que certamente atrairão olhares atentos de especialistas, comentaristas e torcedores. A diretoria do Flamengo, sempre atenta às oportunidades de mercado, trabalhou nos bastidores para concretizar a contratação, envolvendo negociações que incluem detalhes financeiros, direitos de imagem e, possivelmente, cláusulas de performance que garantam benefícios tanto para o clube quanto para o jogador. O impacto dessa chegada vai muito além do campo, gera repercussão nas redes sociais, movimenta campanhas publicitárias e provoca debates acalorados entre torcedores rivais, ansiosos para ver como Marcos Leonardo se encaixará no esquema tático do time. E a curiosidade cresce a cada entrevista, cada declaração de dirigentes e cada postagem oficial do clube, transformando a confirmação em um verdadeiro evento midiático que promete marcar a temporada. A movimentação em torno da contratação de Marcos Leonardo pelo Flamengo não se limita apenas aos aspectos técnicos do futebol, mas envolve também um complexo jogo de expectativas e estratégias de marketing que os clubes modernos dominam com maestria. Desde que surgiram os primeiros rumores sobre seu possível vínculo com o rubro-negro, torcedores, jornalistas e influenciadores começaram a especular sobre como ele seria integrado ao elenco, imaginando combinações ofensivas, possíveis duelos com defensores rivais e impactos diretos na tabela do campeonato. Nos bastidores, a negociação certamente envolveu conversas detalhadas sobre salário, prazos de contrato, metas individuais e coletivas, além de ajustes logísticos e administrativos que garantem que tanto o jogador quanto o clube saiam satisfeitos. A ansiedade é palpável nas redes sociais, com torcedores criando memes, simulando escalações e até discutindo a formação ideal para que Marcos Leonardo tenha o maior aproveitamento possível em campo. Além disso, comentaristas e ex-jogadores começam a analisar o estilo de jogo do atacante, comparando-o com outros nomes de destaque do Flamengo e imaginando como sua presença pode modificar as estratégias do técnico e influenciar partidas decisivas. É, sem dúvida, um momento de expectativa intensa, onde rumores e verdade se misturam, criando uma atmosfera de suspense e entusiasmo que só aumenta à medida que a data da estreia se aproxima. A chegada de Marcos Leonardo ao Flamengo promete impactar também o mercado de transferências de forma indireta, gerando uma espécie de efeito dominó que faz outros clubes e jogadores recalcularem suas posições e prioridades. Rumores indicam que a diretoria rubro-negra já observa possíveis desdobramentos, como ajustes no elenco para acomodar novas promessas e evitar sobreposições de funções, além de preparar estratégias para manter o equilíbrio financeiro e esportivo do time.
Enquanto isso, torcedores e jornalistas aproveitam cada movimento, cada comentário de agente ou dirigente, para especular sobre futuras contratações, saídas de jogadores e mudanças táticas que podem surgir com a chegada do atacante. O clima de expectativa é tal que discussões acaloradas dominam fóruns, redes sociais e programas esportivos, transformando a confirmação de Marcos Leonardo em uma espécie de assunto nacional, capaz de mobilizar não apenas fãs do Flamengo, mas simpatizantes de outros clubes, curiosos e analistas do futebol. Além disso, a possível adaptação do jovem jogador ao estilo de jogo do time carioca gera debates técnicos detalhados, envolvendo velocidade, finalização, movimentação sem bola e entrosamento com os principais nomes do elenco, antecipando, assim, um cenário de grandes expectativas e pressão positiva para que ele se destaque rapidamente e justifique os investimentos feitos pelo clube, consolidando-se como uma peça fundamental na temporada. Além do impacto esportivo, a confirmação de Marcos Leonardo no Flamengo também acende o debate sobre projeções internacionais e a visibilidade do clube nas competições continentais, como a Copa Libertadores, onde a presença de um atacante de destaque pode alterar a dinâmica ofensiva da equipe e influenciar diretamente os resultados. Rumores indicam que o jogador já era observado por olheiros europeus, e a decisão de integrar o elenco rubro-negro pode representar tanto uma oportunidade de crescimento pessoal quanto uma estratégia do clube para valorizar ainda mais seu ativo no mercado. Nos bastidores, analistas comentam sobre o potencial de Marcos Leonardo em partidas decisivas, destacando sua capacidade de definir jogos com gols oportunos e participação ativa em jogadas de ataque, o que poderia modificar radicalmente a abordagem tática do Flamengo frente a adversários mais robustos defensivamente. Torcedores não escondem a empolgação e começam a criar expectativas sobre seu primeiro gol, assistências e atuações memoráveis, alimentando uma narrativa que mistura realidade, desejo e especulação. Ao mesmo tempo, a mídia esportiva intensifica a cobertura, promovendo entrevistas, matérias detalhadas sobre sua carreira e possíveis projeções futuras, consolidando o burburinho em torno do jogador como um fenômeno que transcende o simples ato de contratar, transformando-se em um movimento de grande repercussão social, esportiva e comercial, onde cada detalhe da negociação e da adaptação é minuciosamente analisado e comentado. Por fim, a confirmação oficial de Marcos Leonardo no Flamengo representa não apenas a concretização de um rumor que pairava sobre o futebol brasileiro, mas também simboliza a força de uma narrativa que une emoção, expectativa e especulação de forma singular. O clube, ao anunciar a chegada do atacante, não apenas fortalece seu elenco, mas alimenta uma história de projeção, ambição e fascínio pelo talento jovem, provocando debates intermináveis sobre seu papel no time, estilo de jogo e impacto imediato. Os bastidores do futebol vibram com teorias sobre seu entrosamento com os principais jogadores, possíveis formações táticas e adaptações que o técnico precisará implementar para explorar ao máximo suas qualidades. Além disso, a torcida assume papel ativo, criando um ambiente de pressão positiva e entusiasmo que eleva a narrativa a níveis quase cinematográficos, onde cada treino, cada coletiva e cada postagem nas redes sociais se transformam em eventos carregados de expectativa. Enquanto especialistas analisam estatísticas, comparações históricas e projeções de desempenho, a percepção coletiva se consolida em torno de uma ideia: a chegada de Marcos Leonardo ao Flamengo é muito mais que uma contratação, é um fenômeno que combina talento, oportunidade e estratégia, alimentando rumores, opiniões e debates que continuarão a crescer, consolidando a trajetória do atacante como um dos assuntos mais quentes do futebol nacional e transformando seu nome em sinônimo de promessa e expectativa e burburinho esportivo que ninguém consegue ignorar. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!